O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do profeta Jeremias, nos apresenta uma realidade que se aplica a nós. E aqui se encaixa perfeitamente com o Evangelho, porque enquanto a parábola do semeador, que fala que o semeador saiu a semear e lança as sementes no campo, né? Quer dizer, lança as sementes em vários terrenos. E essa realidade do semeador implica uma realidade universal, isto é, ele sai semeando a palavra na terra, no mundo, nos vários terrenos. O Evangelho de hoje, ele apresenta o semeador em um campo determinado, em um campo que é uma posse, é uma propriedade de um homem bom, porque ele até se admira depois de o joio nascer no meio do trigo que ele havia plantado. Então, enquanto a parábola do semeador, o campo é o mundo, na parábola do joio e do trigo, o campo é a igreja. E aqui nós iremos encontrar uma relação profunda entre a primeira leitura e o Evangelho. Porque a primeira leitura, eu fiquei parado aqui, que eu fiquei na dúvida por onde começar. Se eu começaria pelo Evangelho ou pela primeira leitura. Então, até que os neurônios, o Tico e o Teco acordassem por onde eu ia começar, eu fiquei parado assim. Muito bem. Então, a primeira leitura apresenta uma imagem assim, incrível. Não sei se vocês assim criaram a imagem plástica. A imagem é Jeremias, profeta do Senhor, com aquela missão dificílima. A missão de Jeremias não era fácil, porque dizer coisas boas, falar a respeito de bênçãos que estão vindo, nossa, essa é uma missão maravilhosa. Todo mundo gosta de uma missão assim. E todo profeta é amado quando traz uma mensagem assim. Mas a missão do profeta Jeremias não era essa. A missão do profeta Jeremias era anunciar castigo. E isso fazia com que o povo não gostasse da mensagem e do mensageiro. Então, a imagem é: Jeremias está à porta do templo. O povo está vindo ao templo para oferecer os sacrifícios, para realizar as suas práticas rituais, e Jeremias à porta
falando de desgraça. Vamos lá. Jeremias capítulo 7, versículo 1. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor. E lá anuncia esta palavra dizendo, então, Deus diz, põe-te à porta e diz isso. Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Isto é, se vocês mudarem de vida, se vocês mudarem de conduta, se vocês melhorarem as vossas obras, vocês morarão neste lugar. O templo do Senhor era um símbolo do céu, porque o templo era a habitação de Deus. Então Deus diz por meio do profeta Jeremias, se vocês melhorarem de conduta, vocês morarão aqui para sempre. Morarão com Deus sempre. Melhorai vossa conduta e vossas obras. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, que dizem, é o templo do Senhor, isto é, imagine, Jerusalém tem o templo do Senhor. Em Jerusalém foi construída a casa de Deus. Imagine se desgraça alguma vai acontecer em Jerusalém. De maneira nenhuma, porque Jerusalém tem a casa de Deus. Jerusalém, por causa do templo, é a habitação de Deus. Então, nenhuma desgraça vai acontecer. Porque Jeremias estava dizendo, se vocês não melhorarem de conduta, a desgraça vai acontecer. O castigo virá. E o povo dizia, é o templo do Senhor. Nós moramos pertinho do Senhor. Nós habitamos junto à casa do Senhor. Esta cidade é abençoada. E Jeremias diz, não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas. Isso ele repete aqui no versículo 4 e vai repetir novamente no versículo 8. Eis que confiais em palavras mentirosas que para nada servem. E, meus irmãos, essa palavra dita por Jeremias aos israelitas de então, é uma palavra válida para nós, hoje, neste tempo que se chama hoje. Isto é, quantas vezes nós nos apegamos a palavras mentirosas, isto é, para retardar a minha mudança de vida. Ah, eu sou jovem, eu não vou morrer agora. Palavra mentirosa, porque os jovens também morrem. Nós não sabemos o dia do nosso encontro com o nosso Senhor, quando nós iremos prestar contas de todos os nossos atos. Mas não, eu sou jovem, eu sou católico, eu vou à missa, eu devolvo o dízimo, eu faço algumas novenas, eu sirvo na igreja, eu sou padre. Então, você vai postergando, você vai protelando a sua conversão, porque você se firma e se fia, se confia numa palavra mentirosa que o diabo coloca no seu coração para enganá-lo. Eu sou jovem, Deus é misericordioso, isto é, então eu posso pecar, né? Isto é, se eu sou jovem e vou morrer bem tarde, então eu posso pecar, porque depois eu me converto. Então, não, gente, Deus é misericordioso, então eu posso pecar, né? Porque no final, Deus perdoa todo mundo. O inferno nem existe. Eu espero a salvação de todos. Eu não sei, fundado em que alguém isso diz, que eu espero a salvação de todos, quando a Sagrada Escritura fala explicitamente da perdição de almas. Então, são palavras mentirosas às quais você se apega para justificar a maldade da sua vida, a não mudança de vida, a sua não conversão. A palavra mentirosa para o povo da época era o quê? É o templo do Senhor. A habitação de Deus está entre nós.
Deus está entre nós, desgraça alguma nos acontecerá, porque Deus mora conosco. E meus irmãos, a desgraça veio, Jerusalém foi destruída e o povo foi deportado. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus a graça de mudar de vida a cada instante, a cada dia, para que nós estejamos preparados para o nosso encontro com Deus e que Ele arranque da nossa alma toda palavra mentirosa que faz com que eu vá deixando para depois a minha conversão. Dentre outras, né? Quer dizer, outras palavras mentirosas são: eu me confesso amanhã. Amanhã eu vou lá no Cristo Rei, que tem confissão todos os dias, e eu me confesso lá. Primeiro, você não sabe nem se terá amanhã. Se você terá o amanhã, se você estará vivo. Segundo, você não sabe nem se terá confissão. Quer dizer, são palavras mentirosas que o diabo vai colocando no seu coração. Outras palavras mentirosas. Para que tudo isso? Não precisa de tudo isso para ir para o céu. Isso também já é um exagero. Eu tenho certeza que dentre estas palavras mentirosas que eu citei, uma ou outra, infelizmente, já fisgaram a sua alma. Já fincaram dentro do seu coração. Isto é, já se enraizaram, de modo que, vez ou outra, isso vem novamente à sua memória, fazendo com que você vá deixando para depois a sua mudança de vida. Então, por um lado, meus irmãos, nós devemos ter uma urgência de conversão, de mudança de vida. Por quê? Porque nós não sabemos quando o Senhor nos chamará. Por outro lado, nós vemos que o tempo que Deus nos dá, a paciência de Deus conosco, é fruto da sua bondade, da sua misericórdia. Porque, por outro lado, é verdade, meus irmãos, que Deus é paciente conosco. O Evangelho diz, né, que um homem semeou trigo no seu campo. Este homem é uma imagem de Deus, do Filho de Deus, que deixou coisas boas, somente coisas boas na sua igreja. Mas que apareceu o joio. Deus deixou o trigo, coisas boas. Mas apareceu o joio. E de onde veio esse joio? Esse joio veio do inimigo que plantou. E o que é que Deus manda fazer? Manda arrancar imediatamente todo o joio? Não. Deus disse, deixa crescer o joio e o trigo. Assim, para quem conhece essas duas espécies, sabe que o trigo geralmente, porque ele é cheio de grãos graúdos, o trigo, quando começa a estar pronto para ser ceifado, ele pende, porque ele pesa. Então ele se abaixa, ele se humilha para Deus. O joio, como é vazio, ele é altivo. Então quando você olha um campo que tem joio e trigo, você sabe, depois de crescido, que no início é tudo muito parecido. Mas depois de crescido, você sabe, porque o joio é altivo, é orgulhoso, é soberbo, cabeça levantada. O trigo, ele é rebaixado, ele se abaixa. Então você fica fácil de você arrancar um e outro. Mas se nós fazemos uma aplicação espiritual, nós vemos o quê? Deus diz, deixai crescer um e outro. No final da colheita, quando tudo estiver maduro, eu então arrancarei primeiramente o joio e lançarei na fornalha e depois retirarei o trigo. E aqui nós vemos o que, meus irmãos? A imagem da paciência de Deus, porque na história, com as graças que Deus vai concedendo, é possível. Aquilo que não é possível na natureza, é possível na realidade sobrenatural
é possível que o que era joio se transforme em trigo. Isto é, que as pessoas se convertam, que as pessoas se voltem para Deus, que nós nos convertamos, que nós nos voltemos para Deus, porque é muito fácil olharmos para fora e pensarmos em pessoas que podem se converter, em pessoas que precisam se converter. Mas essa é uma outra palavra mentirosa que o diabo coloca no nosso coração, vendo apenas a necessidade da conversão de outras pessoas e não vendo a necessidade da sua conversão. Vendo como bondade de Deus a paciência de Deus para os outros e não vendo a bondade de Deus, da sua paciência para a sua conversão, para a sua mudança de vida. Será que se hoje o Senhor chamasse você, se fosse o dia do seu juízo particular, será que você estaria preparado? Eu tenho até medo de fazer essa pergunta. Porque às vezes você tem uma ideia tão pequena de céu que você acha que está preparado. Por quê? Porque você não vê a grandiosidade do que significa o céu, o estar com Deus, a vida eterna, e aí você acha que você merece. Quando nós deveríamos ver que no dia do juízo, o Senhor verá se nós estamos preparados para participar da sua glória, da sua santidade. E será, meus irmãos, que nós estaríamos preparados? Entendem? Quer dizer, a paciência de Deus, que é uma bondade para todos nós, mas cuidado, não usemos da paciência de Deus como um outro artifício do inimigo, como uma palavra mentirosa. Ah, Deus é paciente, então eu me converto amanhã. Não é isso. Você, por um lado, você louva a Deus pela sua paciência. Por outro lado, você procura se converter hoje. E essa palavra tem que ser aplicada para você. Não, você começa agora a pensar no seu tio, na sua tia, no seu irmão, na sua irmã, no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua filha. Nossa, Deus é tão paciente com ele. Tomara que ele se converta o quanto antes. Isso é válido para eles também. Mas primeiramente aplique para você. Senhor, eu não quero zombar. Eu não quero escarnecer. Eu não quero me aproveitar da tua paciência. Eu quero me converter hoje. Eu quero melhorar as minhas ações, primeira leitura. Eu quero melhorar as minhas ações hoje. Eu quero abandonar as palavras mentirosas às quais eu tenho me apegado. Eu quero abandoná-las hoje. Não quero ficar protelando, postergando, deixando para amanhã a minha conversão, porque eu não sei se eu terei tempo para me converter amanhã. Porque eu não sei se eu terei o amanhã. E eu não sei se eu terei essa chama ainda viva que me convida à conversão. Se eu a terei viva no meu coração amanhã. Que às vezes, você sabe disso. Às vezes nós percebemos que o nosso coração está mais predisposto a Deus. Às vezes nós percebemos que o nosso coração está uma pedra de gelo para com Deus. Às vezes, nós percebemos que a palavra de Deus encontra lugar na nossa alma e nós nos sentimos convidados a dizer, amém, Senhor, assim seja, eu quero o que tu queres. Às vezes, nós percebemos que Deus fala, mas o nosso coração está oco. Isto é, aquela voz de Deus, aquela palavra de Deus passa e não encontra nada, porque o nosso coração está oco, está vazio, está frio. Então quer dizer, se você percebe hoje esta predisposição, isso é graça de Deus. Se agarre a ela e suplique a Deus, Senhor, eu quero ser como tu queres. Eu quero, Senhor, me converter. Eu quero, Senhor, abandonar todos os meus pecados. Eu quero, Senhor, ser obediente a todos os teus mandamentos. Ajuda-me, Senhor. E aí você vai
mergulhar nessa oração que pode ser, por exemplo, depois da Santa Missa. Você vai então perceber esse chamado de Nosso Senhor. Você vai suplicar a Deus a graça da sua conversão, da sua mudança de vida, de que você não zombe mais de Deus. Sim, porque quando nós, meus santos, deixamos para amanhã a nossa conversão, quando nós abandonamos a graça que Deus nos concede hoje, e diz, mas amanhã Deus me dá de novo uma nova graça atual, e aí, quem sabe, eu me converto amanhã. E aí Deus misericordiosamente lhe concede novamente aquela graça para a sua conversão, para você abandonar os seus pecados, para você mudar de vida. E aí você diz, não, amanhã Deus me dá de novo uma outra graça atual e eu me converto. E eu vou ouvir a sua voz. E eu vou zombando de Deus e da sua misericórdia, deixando para amanhã, para depois, quando eu não sei se amanhã e depois eu o terei para me converter. Melhorai, versículo 4. Melhorai, versículo 3. Melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo, é o templo do Senhor, dizendo, Deus é misericordioso, amanhã eu me converto. Dizendo, não precisa de tudo isso para se converter. Quando tudo isso, meus irmãos, são palavras mentirosas, jogadas no nosso coração pelo diabo. Peçamos a Deus que nos conceda esta graça de nós aproveitarmos de verdade o nosso dia de hoje, melhorando a nossa vida e preparando o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.